Aqui para a gente começar, Cauê, eu queria só trazer até mesmo para linkar um pouco o conceito de on-chain com o conceito macro, e aquilo que você mesmo comentou para a gente aqui antes da gente começar, né? O que acabava pecando muito de muitos analistas on-chain era o fato deles não olharem e não analisarem os dados juntamente com o macro como um todo. E hoje, né, a gente vê que o macro está impactando diretamente o mercado cripto, que está 100% correlacionado, né, principalmente aí o Bitcoin. Então, e eu gostei bastante de uma thread que você fez, onde você correlaciona a volatilidade do Bitcoin, né, a movimentação da cotação do Bitcoin, com o gráfico do DXY. Então, se você puder comentar um pouquinho, até não sei se o Billions quer explanar, ou se alguém subiu a thread, ou se alguém, se você, Cauê, quer compartilhar alguma tela, fica à vontade também, mas se puder compartilhar um pouquinho essa ligação dos dados on-chain, né, que os dados on-chain mostram, e do mundo cripto, com essa ligação aí com o mercado macro, e aí eu gostei bastante, né, destaco aquela thread do DXY. Eu tenho a thread aqui, mas se o Cauê, a pode tela colocar. dele já está no pente aqui, se quiser colocar, pode colocar, eu falo em cima. Se começar a falar já, eu já vou espelhar, só um momentinho. Não, então, aquela thread ali foi porque o que eu via bastante no mercado era muita gente falar que o Bitcoin tinha movimento independente de todo o resto, né? Talvez no começo do ativo isso fosse mais verdade, mas o que a gente vê hoje é que isso deixou de ser. Então nós temos o Bitcoin fortemente correlacionado com ativos de risco, e quando eu digo ativos de risco, temos como proxy aí ao próprio mercado de ações, que são, pela sua tendência estrutural de mais risco, em especial até quando colocamos ativos de tecnologia ou ações de tecnologia, nós vamos ainda um patamar ainda acima na escala de risco, pode-se assim dizer, pela própria natureza do fluxo de capital desses ativos, que operam com maior alavancagem e com margens mais apertadas, mas com investimento muito mais alto. É isso que faz os múltiplos acabarem transacionando muito mais alto. Então, muita gente estava falando que Bitcoin continuava descorrelacionado com tudo, e eu pensei, isso não tem como ser verdade, principalmente por conta da natureza do fluxo de capital no planeta. Então, toda vida que nós temos um período de contração monetária, onde nós temos mais condições de aperto monetário e condições mais difíceis de alocação de capital, seja em títulos públicos, ou seja em ações, ou seja em ativos de risco, etc., nós temos o fluxo do capital saindo desses ativos de maior risco e indo em direção ao caixa ou um ativo de reserva de valor. Hoje, nem sempre foi assim, muito antes tivemos o ouro ou outros metais preciosos, mas o que a gente tem hoje como a principal reserva de valor no planeta é o dólar. Então, no momento onde nós entramos em um cenário de maior contração monetária, um cenário de condições mais severas na economia global, nós temos um cenário onde o fluxo de capital sai de ativos de risco e vai em direção à reserva de valor. Como o dólar é a principal reserva de valor do planeta hoje, a tendência natural do fluxo de capital é sair desses ativos de risco e ir para o dólar. Isso faz com que a maior parte dos índices tenha a tendência a transacionar com a proporção inversa ao dólar. E o Bitcoin não é exceção disso. O que eu quero dizer com isso? É que quando o mercado começa a cair, a tendência natural das pessoas é retirar parte do seu capital para reduzir o seu risco. Isso lá fora chama-se de de-risking, ou desarriscagem, né? Essa desarriscagem faz com que a vontade por ter dólar, ou a dolarização do patrimônio, aumente. Isso faz com que a força do dólar também aumente, porque a sua força compradora acaba aumentando. Então, existem mais pessoas alocando em dólar, mais força compradora no dólar, isso faz com que o índice de força do dólar, que é o DXY, para quem não sabe, o DXY é um índice que mede a força do dólar frente a algumas moedas, como o euro, o iene, o libra, exatamente, o dólar, etc. Isso faz com que o dólar acabe subindo em momentos de forte pressão nos ativos de risco. O que a gente vê hoje é o índice de dólar alcançando aí as máximas de 20 anos. Isso tem um reflexo diretamente nos ativos de risco, e principalmente no Bitcoin. Então, nós temos menos capital fluindo para ativos de risco, menos capital
fluindo para o Bitcoin e mais capital fluindo para o dólar. Isso faz com que o dólar atinja as suas máximas e faz com que todos os outros ativos de risco sejam penalizados. E aí, nesse gráfico, na parte de baixo, eu coloco um coeficiente de correlação, onde a gente consegue ver exatamente esses períodos onde a correlação tende a ser fortemente negativa. Então, uma correlação fortemente positiva significa que o índice, os dois ativos, ou as duas paridades em que você está observando, transacionem similarmente na mesma proporção. Quando isso é negativo, isso significa que eles estão transacionando inversamente. Isso significa que, nesse cenário, onde tem mais desarriscagem, onde tem mais procura por reserva de valor, e aqui vale a ressalta de que, por mais que eu acredite, que muitos acreditem que Bitcoin é uma reserva de valor, eu acredito nisso, mas ela não é, o Bitcoin não é transacionado como uma reserva de valor hoje, não é. O Bitcoin é transacionado como um ativo de risco muito similar a uma ação de tecnologia, até mesmo pela natureza da compreensão daqueles que alocam capital no Bitcoin. Quando eu digo isso, eu falo institucional. Muitos institucionais têm a compreensão sobre o Bitcoin como se fosse uma ação de tecnologia. Ainda não está enraizada aquela compreensão de que o Bitcoin é uma moeda ou que é um ativo escasso, descentralizado e completamente digital, que pode ser, no futuro, a próxima grande reserva de valor. E o que acontece é que, nesse cenário onde o dólar acaba subindo fortemente, nós temos o Bitcoin caindo fortemente também, demonstrando isso, a gente consegue ver através da correlação fortemente negativa. Por mais que a correlação de curto prazo, e aqui eu coloco a de 60 dias, esteja dando um pouquinho mais de respiro, pelo menos na época quando eu publiquei essa thread, hoje nós já temos o mercado caindo, então provavelmente se eu for atualizar isso daí, a correlação já tá batendo ali as mínimas de novo, alcançando ali a correlação de 180 dias, que é um prazo um pouco mais alargado, e a gente consegue enxergar uma tendência de mercado mais clara. A tendência natural é o quê? É que o Bitcoin e o dólar sejam transacionados inversamente proporcional. Isso significa que quanto mais o dólar subir, mais o Bitcoin tem a tendência a cair. E é basicamente isso. De trader para trader, seja um market maker. Acesse marketmakers.com.br.